TecnoAssist Braille, curso de Braille para professores numa abordagem prática com tecnologia. Vamos falar um pouquinho agora sobre a genialidade do Louis Braille. A gente sempre pensa em Louis Braille como sendo o autor da técnica de escrita de leitura utilizando os 6 pontinhos. Mas o Braille tinha muita noção de que esse método ele tinha limites. E o principal limite era o seguinte: se você tinha uma pessoa cega que escrevia utilizando essa técnica e a escrita dessa pessoa cega quisesse ser transmitida para uma pessoa que não fosse cega, haveria problemas. As pessoas que não fossem cegas não conseguiriam ler, e Braille era muito consciente disso. E aí ele começou a bolar algumas alternativas que pudessem resolver a situação, e aí ele inventou um método, que era um método de pontinhos menores, em que, através desses pontinhos menores, eram desenhadas as letras. Imagina o seguinte, imagina uma letra desenhada em tinta, em que você passa faz uns furinhos em cima da letra, formando um relevo de furinhos. Na verdade, essa é uma ideia grosseira, mas a ideia de Louis Braille era formar uma matriz de pontinhos, os pontinhos pequenininhos, e você ir pintando esses pontinhos para fazer o contorno das letras. Assim, mais ou menos uma letra minúscula ocuparia cerca de 10 por 10 pontinhos, segundo as ideias de Louis Braille. Louis Braille tinha um amigo, e esse amigo chamava-se Foucault, que era cego também, e era muito interessado por mecânica. Então Foucault pegou essas ideias e construiu uma máquina que a gente está aqui vendo a ilustração dela, ela era chamada de planche à piston, é uma prancha com pistões, com perfuradores, né? E depois ela recebeu um outro nome, foi chamado de rapidgraph, né? Ou seria graficador rápido, uma coisa assim, uma tradução grosseira. E o rapidgraph, então, permitia que as pessoas cegas pudessem apertar aqueles botõezinhos e produzir marquinhas no papel, à medida que apertando os botõezinhos ia sendo feita uma marcaçãozinha no papel. E Braille escreveu muitas cartas usando essa técnica. Temos então essa situação favorável que nós mostramos sobre o uso do rapidgraph. Na verdade, o rapidgraph ele foi usado durante muitos anos, cerca de 50 anos durou o uso dessa invenção. As pessoas cegas escrevendo utilizando o rapidgraph e produzindo textos que podiam ser perfeitamente lidos pelas pessoas que enxergavam. E esse método, na verdade, só foi realmente descontinuado a partir da invenção, pasmem, da máquina de escrever. Então o rapidgraph foi bem anterior à máquina de escrever. E aí os cegos começaram a utilizar a máquina de escrever, que realmente é muito mais simples. Bom, é interessante a gente notar que esse método de fazer os pontinhos é exatamente a mesma coisa que é feita nas impressoras a laser da atualidade. Engraçado, né? Ou nas impressoras matriciais, um conjunto de pontinhos pequenininhos que a pessoa obtém, então, com esses pontinhos, um relevo que é o processo de leitura. Se você pensar que as impressoras da atualidade são netas das ideias originais de Louis Braille, é muito estranho, não é não?